Fala pessoal, nesse vídeo eu quero trazer um assunto muito interessante aqui, que é a assimetria angular de fase. Essa é uma possível anomalia que pode acontecer no seu circuito, e nesse vídeo eu vou te explicar então o que exatamente é essa tal de assimetria angular. Bom, algo simétrico todo mundo já sabe o que é, e é o que nós esperamos do nosso circuito, que ele seja simétrico. Algo assimétrico é justamente o oposto disso, né? Então eu vou explicar, vai ficar mais claro de entender. No vídeo, o intuito do vídeo é explicar a assimetria angular, mas eu gostaria de citar também a assimetria modular. A simetria modular é quando nós temos uma diferença no nível de tensão entre as fases. E aí, nesse caso, é possível colocar algum equipamento para monitorar o nível de tensão das três fases, e caso haja uma discrepância, ele pode vir a desarmar esse circuito ou emitir algum alerta. É diferente de monitorar apenas o nível da tensão, porque se você criar uma tolerância de 20 volts para mais e para menos, por exemplo, é 220, você cria uma tolerância até 240 ou até 200, você tem 40 volts aí de diferença. Então, se uma das fases estiver com 200 e as outras duas com 240 volts, você vai ter uma assimetria muito grande, porque a diferença entre elas é de 40 volts, e ainda assim vai estar dentro da tolerância de um monitor de tensão, por exemplo, um monitor de tensão mais simples que não faça a leitura de assimetria. Então, é bacana que você tenha essa tolerância, é bacana que você tenha a medição de tensão nas três fases, mas que haja também uma tolerância máxima para assimetria modular de tensão. Essa é a assimetria modular, que é do nível de tensão. Agora, a assimetria angular é o assunto desse vídeo de hoje, e eu vou explicar aqui para vocês com a ajuda do meu pincel aqui, do meu canetão mais digital, né? Vamos supor que nós temos aqui a geração de energia acontecendo esse gráfico aqui ele vai auxiliar, porque ele consegue mostrar o desenho das fases aqui acontecendo enquanto ocorre a rotação desse elemento central. Vamos supor que esse ponteiro aqui, vamos dizer assim, onde tem a letra P, ele é um ímã permanente. E esse ímã permanente, a letra P, está para um dos polos. Tanto faz o polo aqui, não vou meter a isso agora. Nós temos um dos polos nessa ponta, e aqui tanto em cima quanto embaixo nós temos duas bobinas. Essas bobinas aqui é um par de bobinas que pode ser ligado em série para que nós tenhamos o somatório das tensões. Vamos supor que aqui nós temos 110 volts, e em cada um deles 110, e aí nós podemos ligar em série para ter o somatório das tensões, ou o contrário, né? Nós podemos ter também em paralelo para que tenhamos o somatório das correntes, ao invés do somatório das tensões. Enfim, considerando que aqui está sendo gerada energia, isso aqui não é exatamente o esquema de um gerador, tá? Estou simplificando isso aqui para que se torne didático, mas é um pouquinho mais complexo aí quando você tem um gerador. Bom, vamos analisar esse ponteiro aqui, ele está apontando para um dos polos. Então, olha o desenho da tensão. Quando ele vai se aproximando aqui de um dos polos, a tensão vai subindo. Quando ele vai se afastando, a tensão vai caindo. Olha só, tensão caiu. Está o mais longe possível, tensão no nível mais baixo. Quando inverte a polaridade, aqui nós temos, se nós tínhamos o polo sul aqui, por exemplo, agora vai estar o norte, né? Então a polaridade se inverte. Vamos analisar mais uma vez aqui. A tensão vai subindo à medida que vai se aproximando, vai caindo à medida que vai se afastando. Depois nós temos o polo contrário, né? Se aqui era o polo norte, por exemplo, aqui vai ser o sul. Então o sul vai se aproximando e olha só, agora a tensão vai crescendo da mesma forma, só que no polo oposto. Então é assim que ocorre a geração de eletricidade. Nós temos entre aspas, aí um ímã permanente, que no caso da geração não se faz com ímã permanente, né? Nós temos um eletroímã, até porque é preciso controlar essa corrente, essa intensidade aqui desse ímã. Mas enfim, para tornar didático, vamos imaginar que um ímã permanente. Então, à medida que ele vai gerando que ele vai girando, na verdade, né? E vai se aproximando dessas bobinas aqui, onde vai ocorrer onde vai ser a saída aqui do nosso gerador, né? À medida que vai se aproximando, ele vai elevando o nível de tensão e por isso fica com esse formato, né? Se observar essa linha tracejada aqui, ela vai acompanhando, é uma linha horizontal, ela vai acompanhando, ó, quando vai se aproximando, ele passa bastante tempo aqui na frente, depois aqui essa diferença vertical aqui, ela se torna maior nas beiradas, né? Então é por isso que a nossa tensão ela fica mais tempo aqui em cima, depois, a partir de um determinado momento, ela cai mais bruscamente. Então fica óbvio aqui como que acontece a geração e o porquê que tem esse formato. Agora vamos imaginar o seguinte, nós temos essa bobina aqui, eu vou apagar uma das bobinas para ficar mais fácil, para o desenho não ficar tão poluído. Deixa eu apagar isso aqui inclusive também. Vamos imaginar que aqui nós temos uma bobina, e agora eu vou criar outras 3 bobinas com qual objetivo? Deixa eu fazer virado para o círculo. De criar um circuito trifásico. Então o objetivo aqui é criar um circuito trifásico. E
qual que é essa distância aqui entre essas bobinas? Elas precisam ser equidistantes, ou seja, em torno desse círculo aqui nós temos 360 graus, 360. Se eu dividir 360 graus para as 3 bobinas aqui, para que haja uma equidistância, nós teremos 120 graus. E é por isso que se fala que as fases elas têm 120 graus de defasagem entre elas, porque essas bobinas aqui elas são posicionadas, ela vai ter um oposto aqui, né? Como nós tínhamos essa aqui de cima, nós tínhamos uma aqui embaixo também, então essa também teria outra aqui e essa teria outra aqui. Mas eu vou desenhar só as 3 para ficar mais fácil de identificar. Bom, essa distância entre as bobinas ela precisa ser igual para que a distância da nossa senoide aqui seja a mesma também, e é 120 graus. Então é estranho pensar em 120 graus num gráfico que é linear assim, mas isso vem aqui da geração, esse 120 graus vem aqui da geração e por isso é dessa maneira. Agora vamos pensar o seguinte, vou esperar aqui esse ponteiro voltar pro zero, e vamos pensar o seguinte, ó, nós temos, primeiro agora ele vai se aproximar dessa fase aqui e vai fazer a primeira fase. Beleza, está crescendo ali o gráfico, nós temos o semiciclo positivo, agora vai começar a cair. Mas olha como nós começamos a se aproximar dessa fase aqui. Então agora nós já estamos gerando outra fase, que já teria o gráfico aqui já estaria com uma fase no nível máximo, começaria a cair também. Agora a outra fase aqui, ó, também nós teríamos agora o pico máximo aqui. Então é por isso que quando nós temos a geração de tensão trifásica, elas começam a se sobrepor, porque quando ela ainda está se afastando dessa aqui, ó, nós já temos a aproximação dessa aqui. Então, nesse momento, tem tensão aqui e tem tensão aqui, ambas no mesmo semiciclo, né? Agora essa aqui vai estar no semiciclo oposto, e aqui nós já teríamos também tensão no mesmo semiciclo, no positivo aqui nesse caso. O que é a assimetria angular? Como que ela acontece? Quando nós temos geração mecânica, como é nesse caso simulado aqui, a assimetria angular ela pode acontecer por um afastamento dessa bobina aqui, por exemplo. Então, nós teríamos um ângulo diferente aqui, ao invés de ser 120 graus, entre essa e essa continua 120. Mas entre essa e essa já aumentou a distância angular e também diminuiu aqui entre essas duas. Então, a assimetria angular, ela acontece por um mau posicionamento ou por algum outro problema mecânico nesse gerador que pode causar uma assimetria angular. Se for geração eletrônica, através de um conversor de frequência, por exemplo, aí os problemas são outros, né? Mas pode acontecer também essa tal de assimetria angular. Pensem no perfil de tensão, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Quando nós temos uma senoide, deixa eu ver, eu vou copiar isso aqui. Opa. Vou copiar isso aqui, deixa eu colocar aqui pro lado. A tensão trifásica ela vai ter mais ou menos esse desenho aqui, né? Vou até mudar de cor aqui para ficar mais nítido. Fazer mais escuro para ficar melhor de ver. Tá, olha só. A nossa tensão, o que ela é? Opa, deixa eu fazer mais uma linha aqui, só que horizontal. A nossa tensão, ela é a diferença de potencial entre uma fase e outra, né? Então, nesse momento aqui do gráfico, qual que é a nossa tensão entre a fase amarela e a fase preta? É isso aqui. Esse canetão tá claro demais, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Vai ser vermelho. A nossa tensão, ela vai ser a diferença de potencial entre essa altura aqui vai ser a nossa tensão, que é a diferença de potencial entre essas duas fases. Se eu quiser considerar a tensão entre a fase amarela e a fase azul, lilás, é essa tensão aqui. E a tensão entre a fase lilás e a preta é essa aqui. Então, em cada um dos momentos desse gráfico aqui eu vou ter um nível de tensão diferente, mas observem que se alterar a posição aqui, se eu tiver uma assimetria angular, a diferença de tensão vai ser outra, né? Deixa eu fazer essa diferença com uma fase que já estava sendo lida. Vou pegar essa fase preta aqui. A fase preta, se eu deslocar ela para o lado, observem que o perfil de tensão vai ser outro. Nós tínhamos a linha vermelha aqui e agora vai estar aqui em cima, né? Então, com a assimetria angular, nós temos essa anomalia, que é a assimetria angular, ela traz problemas relacionados à tensão e possivelmente alguns equipamentos que dependam dessa diferença entre a tensão. Por exemplo, um motor. O motor vai trabalhar, ele precisa ter as bobinas que elas precisam estar equidistantes e as fases precisam estar com a diferença angular correta, porque senão vai correr vibração nesse motor, né? Ele não vai trabalhar de uma maneira serena e isso pode causar problemas.
Também tem a questão da corrente no neutro. Enfim, tem uma série de problemas relacionados à simetria angular. Não é algo que é comum de acontecer, mas é algo que pode acontecer e trazer problemas. É importante que todo mundo conheça. Temos a simetria angular, então, e também a simetria modular. A simetria angular é o ângulo das fases, essa defasagem aqui que não vai estar correta, né? Então, quando a defasagem não está correta, a simetria angular. E quando o nível de tensão está diferente, é a assimetria. Será que eu consigo diminuir isso aqui? Se eu tiver um nível de tensão, ele diminui inteiro. Eu queria diminuir só a altura, mas enfim, se eu tiver uma altura diferente aqui, mesmo estando no ângulo correto, aí chamamos de assimetria modular. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se gostou, deixa um like, deixa uma sugestão de conteúdo aí também, por favor, nos comentários. Fala o que você achou. E vou deixar outros vídeos aqui na tela também para que você possa aumentar ainda mais o seu conhecimento na eletricidade.